Você sabe a diferença entre rapé e snuff? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Cachimbo, Rapé e Ciência ou Pipe Snuff Science. Eu sou o Germano e você está em mais um vídeo de fogo no parquinho. Na verdade, não é fogo no barquinho porque o tema de hoje é Smokeless Tobacco, ou tabaco que não faz fumaça. Que termo que é esse? É um termo que designa todo tipo de consumo de tabaco que não envolve botar fogo no tabaco, fazer fumaça. E, claro, os dois principais representantes, pelo menos no ocidente, são o snuff, o rapé, de tomar pelo nariz, e o snuff para tio e tobaco, né, que é o de mascar, que vai para a boca. Ou seja, a ingestão nasal e oral, né, os dois diferentes tipos. Eu não masco fumo, não conheço praticamente nada, então vocês nunca vão ver um tema desse aqui no canal. Talvez um dia eu até masque, só por curiosidade, faça um vídeo, mas o jeito que eu gosto realmente de tomar rapé, sem botar fogo no... Desculpa, o jeito certo que eu gosto de consumir tabaco, sem colocar fogo no tabaco, ou seja, sem queimar um charuto ou um tabaco de cachimbo, é por meio de rapés. Bom, mas antes de mais nada, café. Qualquer material que você pega na internet é um material basicamente com Ctrl+C, um copia e cola de um do outro. É impressionante, até as palavras às vezes são iguais, sabe? É quase patético. O que me faz questionar se realmente tem historiadores sérios sobre a história do rapé, ou se não houve de fato relatos, ou se são muito breves os relatos históricos, porque a minha impressão é que por falta de interesse, literalmente quem faz historiografia de rapés acaba por Ctrl+C, Ctrl+V de outros materiais. Em síntese, quase todo o material fala: os índios brasileiros são os primeiros a consumir rapé. E faz um relato ali de 1500 e pouco. Só que alguns outros textos, além de falarem isso, falam depois. Em 1497, da sua segunda viagem às Américas, Cristóvão Colombo observou nas ilhas. Ou seja, né? Beleza, mas o consumo de rapé por via nasal era comum na parte continental do Caribe, ou seja, onde é o México hoje, onde é Guatemala, Nicarágua. E quanto que mascar é mais comum nas ilhas e na parte continental da América do Sul, né? Que já é pegando ali o comecinho dos Andes, né? No caso Venezuela, ali, bem comecinho dos Andes, vindo do norte para o sul, né? E se você parar pra pensar, o costume de mascar, o hábito de mascar fumo, mascar folhas, era muito comum nas tribos andinas, né? Você vê que no caso a folha de coca. Não vou entrar nesse mérito agora. E aí você vê que nesse pessoal do norte do Caribe também, tinha um pessoal que consumia o rapé, o tabaco por via nasal. Que já aí pega basicamente ali o norte do caralho, tinha uma mosca gigante aqui. Já pega ali mais ou menos o norte do Brasil, ali, talvez a região ali, que já é mais ou menos Pará, Maranhão, entendeu? Que é de certa forma bem próximo do Caribe, né? Então, ou seja, tinha esses dois tipos de consumos na região do Caribe, né? Do continental e do Caribe continental mais perto dos Andes e do Caribe insular. Bom, mas os colonos portugueses, os piratas franceses, os corsários, todo mundo que aportava no Brasil para poder pegar para o Brasil, via também os índios consumindo por via nasal. Só que o que realmente marcou as pessoas, e marcou o homem branco, talvez, seja o consumo de rapé por via nasal das tribos do Rio Amazonas, que é inclusive, não só do Rio Amazonas, mas da Amazônia de modo geral, né? Inclusive, até hoje você vê aí o resgate do uso de rapé, que eles chamam de xamânico. Eu vou dizer por que eu ponho essas aspas de xamânico. Porque isso é uma terminologia que o homem branco deu pro rapé que o pessoal usa lá, que os índios usam nos rituais deles. E aí tem uma galera, uns homens brancos tipo esse aqui, ó, e outros, que começam a difundir essa ideia xamânica, ancestral, conexão com o seu eu animal, natural. Não estou criticando essas pessoas, embora esteja.
Mas tem um público para isso e tem uma galera que gosta. E esse rapé ele é basicamente feito aí de tabaco e algumas outras ervas, cascas de árvores, raízes, coisas que realmente têm um propósito ritualístico. O segundo tipo de rapé que a gente pode ver é um rapé, na verdade, não estou falando historicamente, mas um tipo de rapé que a gente pode ver hoje em dia no mercado, que é aquele rapé de latinha. A gente fala lata de sardinha, que são os tupis, os guaranis, todos o tipo de rapé. Inclusive, curiosamente, muitos têm nome de tribo indígena, né? Ou de nações indígenas. Mas basicamente são rapés, ou de animais também, sabiá, boto, sei lá. E os pai vovô, os pai João, vovó Juju, pai Vinícius, pai André, pai não sei o quê. Que você já vê que vai indo mais para um rumo também ritualístico, né? Mas de forma geral é um rapé usado de forma profana, que é um rapé que você toma no seu dia a dia aí, sem estar realmente vinculado a algum ritual religioso. E é basicamente o status quo, o padrão de rapé que você encontrava no Brasil, ainda encontra, é claro, até muito recentemente. Ou seja, quando você falava em rapé, para uma pessoa normal, que não é do público rapezeiro, cachimbeiro, etc., ela pensaria muito nesses rapés ali. Ela nem saberia que existem os rapés fora do Brasil. Que aí agora eu vou voltar na história que eu estava contando. Por volta aí de 1600, rapé basicamente tinha sido já difundido, a ideia de consumir rapé, principalmente para a China, para o Oriente Médio, para várias regiões do mundo. Por quê? Porque os portugueses e os espanhóis dominavam o mundo, faziam comércio, né? E obviamente eles tinham visto esse tipo de produto nas Américas e queriam negociar com especiarias do Oriente, do Oriente Médio, e faziam esse tipo de abordagem. Vou ter que mudar de lugar aqui porque o sol tá ruim. Bom, e então essa prática se difundiu para fora do continente americano, no caso sul-americano e do Caribe também. E esses rapés eram muitas vezes feitos com o que a gente hoje chama de nicotina rústica, mas era a espécie de tabaco que era mais comum e cultivada por esses povos. Nicotina rústica, inclusive, era basicamente o tabaco consumido em toda a América continental, enquanto que a nicotiana tabaco, que a gente conhece hoje, era mais consumida nas ilhas, principalmente para fazer charuto e outros tipos de consumo de tabaco. No caso, eles chamavam a palavra de tabago, tobago, algo assim, que foi o que os espanhóis deram o nome de tabaco depois, né? E enfim, depois eu vejo o vídeo que eu fiz sobre a Spanish Live aqui na verdade. Ah, então, 1600 já tinha se difundido por essas regiões que tinham comércio direto com Portugal e Espanha. Mas por volta aí de 1650 foi quando começou a realmente pegar na Europa, né, e ser consumido bastante. Isso tem a ver com aquelas histórias. Eu não vou recontar essas histórias porque, como eu falei, é um Ctrl-C, Ctrl-V de um do outro. Que é a história da Caterina de Médici lá, história depois da Rainha Charlotte, esposa do Rei George e tal. Vocês vejam em outros canais, eu vou deixar aqui uns links de uns canais que falam sobre isso e outros materiais. Eu queria falar de uma coisa mais à frente disso, né? E aí começou a ser produzido, e logo que entrou o século XVIII, ou seja, os 1700 e quebrada, já começou a ter várias fábricas, né, e fábricas que perduram até hoje. E essas fábricas foram em diferentes regiões da Europa que acabaram se desenvolvendo diferentes formas de fazer o rapé. A gente pode ressaltar aqui fábricas que estão até hoje, por exemplo, a Wilson Sherrills, de 1737, a Bernard, acho que é Gerhard Bernard o nome dele, eu não sei pronunciar em alemão, mas acho que é de 1733, que talvez é o Schumauser mais famoso. E, enfim, esqueci de comentar uma coisa bem interessante, eu também esqueci o nome dele, eu não anotei em lugar nenhum. Esse Frei aqui, tem até um rapé que eu até comprei para experimentar, o nome dele é esse rapé aqui. Vai chegar daqui umas semanas, aí eu faço uma review. Ele foi talvez o primeiro branco a consumir rapé, porque ele era um missionário francês nessas ilhas nessa região do Caribe continental. E ele ficou extremamente curioso pelo fato de consumir rapé. E ele ficou fascinado, né, pelo consumo de rapé via nasal, né, de tabaco via nasal. Então ele foi talvez o primeiro homem branco a realmente consumir de forma consistente, né. E, portanto que tem um rapé em nome dele. Voltando aqui para a história. Então, aí, se você meados aí do século XVIII, 1700 e pouco, você já via basicamente três tipos de rapé
na Europa. Vamos falar agora dos tipos de rapé. Você via o rapé tipo Scott, que é um rapé de moagem fina, hidratado a água, nicotina média, e que era mais suave, era basicamente puro tabaco, ele não tinha na verdade nenhuma adição de aroma, era um puro tabaco. Estão se lembrando de alguma coisa quando eu falei essa descrição? Esse é o Scott, ou seja, escocês. O segundo tipo era o Macaboy, esse nome aqui, Macaboy, que é basicamente um rapé um pouco mais hidratado, que tinha bastante perfume no rapé. Estão se lembrando também desse tipo de rapé? E finalmente o terceiro, que é o rapé, ou rapé, que inclusive tem até hoje marcas que põem esse nome, rapé, tipo esse aqui, da Viking, que é bem legal. São realmente rapés um pouco mais fortes, mas o que realmente destaca eles é que eles são uma moagem mais grossa e são mais escuros. E eu não consegui achar referências para isso, mas eu suponho que o rapé é basicamente o pai do Schmauser. Vocês me corrigem se estiver errado aí, gente. É o pai do Schmauser, que depois, na verdade, basicamente é um rapé, só que hidratado com óleos, ao invés de ser com água. Mas eu tenho essa impressão que ele é o pai do Schmauser. Tanto que esse tipo de rapé até hoje, pra mim, que é um rapé tipo inglês, mas que é mais hidratado e uma moagem mais grossa, é meu rapé favorito. E tanto que o Schmauser também é meu rapé favorito. Ou seja, os dois são muito parecidos, embora sejam de países diferentes. Daí não dá pra você falar tipo inglês ou tipo alemão. Você vê fábricas até da Suécia fazendo rapé. Tanto que esse Viking aqui tem até uma analogia às regiões nórdicas, né? Embora seja hoje da Isles of Sherrills, que é uma fábrica britânica. Tem assunto para vários vídeos aqui, eu vou falar mais detalhes em outros vídeos. Vamos continuar. Paralelo a essa história toda que aconteceu na Europa, o Brasil e as Américas continuaram com aquele rapé xamânico. E outros tipos de rapés foram sendo elaborados em diferentes regiões do mundo, que aí já tinham mais contato com a forma de construção britânica do que com a forma de construção portuguesa e espanhola, que na verdade não construíam, eles basicamente pegavam das Américas e espalhavam. Que aí basicamente deu origem aos rapés indianos, do Oriente Médio, etc. Só que você vê também que esse Macaboy, né, é uma terminologia genérica que o pessoal dava na Europa, mas perfumes, perfumados, que é um rapé que muita gente gosta, né? Inclusive também tem rapés do tipo inglês, que são Macaboy, tipo esses aqui, ó, bem perfumados, que a gente gosta bastante. E que é um tipo de construção do rapé, ou seja, aí já começa a entrar num tema que é o seguinte: o que define um tipo de rapé do outro não é as características físicas de modo geral, é a construção daquele rapé. Um rapé xamânico, quando eu falo por construção, é o motivo e a constituição que você... e os motivos e os propósitos, além da constituição e do objetivo final que você quer atingir. Por exemplo, o rapé xamânico tem as ervas específicas para poder fazer o ritual, além do tabaco, que é o estimulante. Então ele foi construído para aquele propósito. Aí você vê lá, o rapé Macaboy, por exemplo, ele foi construído para ser um rapé perfumado, para deixar o nariz com bastante perfume, para melhorar a sensação de às vezes cheiro de esgoto. A Europa era uma sujeira, né? Então, sentir mais aromas gostosos e tal. Então tem esse propósito. O puro tabaco, não, a gente não gosta de perfume, a gente gosta de tabaco. Então, ou seja, cada um tem uma construção diferente. Por isso que tem essas definições diferentes dos rapés. Mas é claro, a Inglaterra dominou o mundo, né? Vocês sabem bem disso, né? A Inglaterra deixou de ser a nação mais poderosa na Segunda Guerra Mundial. Talvez na Primeira Guerra Mundial um pouco também. E quem liga para a Escócia? Ninguém liga para a Escócia. Então passaram a chamar o rapé Scott de rapé tipo inglês, porque é o jeito mais genérico. Se você ver um escocês falando, você vai falar aquele inglês lá. Então essa é a minha impressão. Obviamente eu fiz leitura sobre isso, mas eu não achei ninguém falando exatamente isso. Vocês me corrijam se eu estiver errado aqui também. Enquanto que eu falei, o rapé, na minha impressão é que o rapé que não entrou na Alemanha continuou sendo um rapé, né? Da forma que é. Que na verdade nada mais é do que o inglês mais um úmido e mais grosso e mais escuro. Mas o que entrou na Alemanha, o pessoal gostou de botar óleo nele, virou Schmauser. Finalmente esse Macaboy, ele tem as duas definições. Se ele foi construído com uma base mais cítrica,
mais floral e que te faz lembrar tangerina, te faz lembrar um limão mais, mais doce. E claro, se tem a moagem bem fina, a cor mais clara, passou basicamente a ser o jeito que os espanhóis fabricavam, né? E vendidos, né? Também já vi que virou SP, né? Eu já vi algumas definições sobre SP, tem várias pessoas que falam, tem, por exemplo, SP é uma sigla para essa empresa aqui, ou quer dizer espanhol, Spaniard, né? Mas eu tenho uma hipótese de onde saiu o SP, Spanish Powder. Por quê? Porque na Europa passaram a chamar o rapé de Pounder, principalmente na Irlanda, chamam o rapé de Pounder, né, de pó, né? Então eu tenho essa hipótese que talvez SP vem de Spanish Pounder, que era o jeito que os espanhóis gostavam de consumir o rapé. Então foi surgindo assim os tipos de rapé, né? Obviamente tem muita intersecção entre os tipos, né? Tem formas de construção diferentes. Isso varia do artesão. Tem artesão que chama SP de uma coisa, embora mantenha a base, mas tenha mais características que talvez destoem do SP. Enfim, é uma coisa meio doida, né? E aí começaram a adicionar mentol nos rapés para melhorar a apreciação. E aí foi criando diversos grupos de rapés dos quais existem hoje. Bom, entenderam o que era rapé? Beleza. Vou deixar aqui também um plot de um paper que foi publicado numa revista de toxicologia que analisou a constituição química dos rapés brasileiros. E você vê que, por exemplo, o rapé, o Guarani Girassol, que é um rapé que o pessoal gosta muito, ele é um dos rapés que mais tem tabaco, que é mais puro tabaco no Brasil, desses rapés de latinha. Enquanto que você vê que tem outros rapés de latinha que ele tem pouquíssimo tabaco, ou seja, isso vem a um segundo ponto. Por que o pessoal tinha preconceito com o rapé no Brasil?